Olá, meu nome é Vitor Martins Maia e eu sou professor da Universidade Estadual de Montes Claros, atuando aqui no campus de Janaúba, Minas Gerais. Vamos falar um pouco desse projeto de pesquisa e seus resultados, ou alguns dos seus resultados, que é o comportamento fenológico e produtivo de cacaueira irrigado e cultivado a pleno sol no semiárido mineiro. Esse projeto foi aprovado no edital universal referente ao processo APQ 014-9017. De onde surgiu, então, né, a ideia de se trabalhar com cacau aqui na região norte de Minas Gerais? Nessa região, que tem uma vocação muito voltada, especialmente nos perímetros irrigados, para a fruticultura, os plantios em geral são concentrados em poucas espécies. E a introdução de outras espécies, e no caso específico da cacauicultura aqui na região, pode trazer diversificação nos cultivos irrigados, com redução dos riscos da atividade agrícola. E se no momento a gente observar, como já foi inclusive observado, que o cultivo da cacauicultura, o cultivo do cacau aqui na região, desse resultados positivos, a gente teria como um ponto importante a criação de novos arranjos produtivos locais, aproveitando as experiências já da fruticultura, então a cacauicultura mais baseada nos conceitos da fruticultura e a logística atual de produção e de distribuição de frutas, utilizando aí para os cultivos, né, comerciais, a partir dos dados de pesquisa, as áreas irrigadas, tanto dos perímetros irrigados, aqui como o caso do projeto Jaíba, mas também tem um projeto Gurutuba, né? Quanto daquelas propriedades que têm água disponível para irrigação. Bom, dentro dessa perspectiva, então, partimos para pensar, ainda no início da década passada, em outras oportunidades. E qual seria uma alternativa interessante para esse fim? Uma oportunidade de negócio. E aí trouxemos, junto com parceiros da CEPLAC, eh, no início desse projeto, né, há oportunidade de cultivo do cacau aqui na região, inclusive com possibilidade de verticalização. O que isso significa, né? De produzir as próprias amêndoas de chocolate e de, inclusive, caso seja vontade do agricultor, do produtor, produzir o próprio chocolate e sua marca própria de chocolate. Embora exista também mercado para amêndoas, né? Pelas esmagadoras aí, pela indústria. A partir daí, então, baseado em alguns conceitos que alguns pesquisadores já tinham na produção de cacau em outras regiões do Brasil, né? E nos cultivos a pleno sol, trouxemos para cá no ano de 2014, ainda antes da aprovação do projeto, com recursos próprios e com apoio da universidade, a primeira área experimental com cultivo de cacau aqui na nossa região e no estado de Minas, né? Do ponto de vista de panorama mundial de produção, o Brasil, que já foi um dos principais produtores de cacau do mundo, hoje está entre o sexto e o sétimo lugar, variando em alguns anos, como o principal produtor de cacau no mundo. E sendo, inclusive, um importador de amêndoa. Grande parte da produção de cacau no mundo hoje está na África, que concentra aproximadamente 80% da produção de cacau mundial. E algumas crises recentes têm trazido oportunidades fantásticas para o cultivo de cacau em várias regiões do Brasil, incluindo as regiões que a gente chama de não tradicionais, que incluem o semiárido de Minas Gerais e o Cerrado Mineiro também. Se a gente considerar, então, como as áreas tradicionais, né? A região norte do Espírito Santo, o sul da Bahia, que é uma região muito tradicional, o próprio Pará, a região, do estado do Amazonas, né? Essas áreas, especialmente a Bahia e o Pará, né? O sul da Bahia e o Pará, são os principais produtores de cacau hoje no Brasil. No entanto, a gente tem um potencial de produzir cacau em praticamente quase todo o território nacional, né? Especialmente nas áreas de trópicos, né? Nas áreas mais quentes, e que desde que haja água para irrigação, já que o cacau não é uma cultura que sobrevive
na condição de sequeiro aqui nas condições do Brasil. E aí surgem como opções e como fronteiras o semiárido brasileiro, que corresponde a aproximadamente 11 a 13% do território brasileiro, e o cerrado, que são regiões também que têm potencial enorme para se tornar áreas de produção de cacau. Como que isso, então, se tornou e se torna possível, né? Adotando novas tecnologias como genética, né, os genótipos adequados, adotando irrigação e fertirrigação, né, e desenvolvendo e adaptando, né, o manejo específico para esse tipo de condição. Uma vez que a cacauicultura nessas regiões não tradicionais, que incluem o semiárido mineiro, normalmente será conduzida a pleno sol, né? O que a gente propõe dentro desse projeto é estudar os genótipos, né? São 8 genótipos que nós estudamos durante alguns anos, verificar qual genótipo era mais adaptado ou quais genótipos eram mais adaptados, e avaliar diversos aspectos técnicos e tecnológicos da produção na condição de produção de cacau pleno sol no semiárido de Minas Gerais. Então a gente veio para aprender e desenvolver e adaptar tecnologias para esse tipo de cultivo. Aqui tem algumas ilustrações, né? Por exemplo, a gente vê aqui um cultivo a pleno sol em região não tradicional, bem diferente dos cultivos normalmente realizados, especialmente no sul da Bahia, onde os cultivos de cacau normalmente se dão sob mata, que a gente chama de cabruca, né? Que é um modelo de produção diferente, né? Esse modelo a pleno sol vem se mostrando muito vantajoso, né? Os dados de pesquisa, há 10 anos atrás, a gente vem pesquisando a partir desse projeto, né? Se mostrando vantajoso, se mostrando muito interessante e bastante rentável, surgindo como uma oportunidade muito, é, bastante viável, né, do ponto de vista comercial para os produtores dessa região. Né? Aqui a gente tem algumas fotos ilustrando, né, essa condição. Mas como se deu, né, as primeiras pesquisas de cacau em Janaúba? Nós começamos, né, os primeiros estudos com cacau aqui na região de Janaúba, norte de Minas, aqui no semiárido de Minas Gerais, no ano de 2011, inclusive com um projeto apoiado pela própria FAPEMIG. No entanto, aquele ano foi um primeiro ano de anos de seguidos anos de seca, anos bem difíceis, né? E o racionamento de água de irrigação naquele momento fez com que a gente perdesse aquele experimento. No entanto, no ano de 2014, final do ano de 2014, nossa equipe novamente implantou um ensaio, desta vez sob sombra de banana, assim como eu vou mostrar nas fotografias, né, nos slides mais à frente, e implantamos um estudo com 8 clones ou genótipos de cacau diferentes, em duas condições de disponibilidade de água. Então, esse foi o projeto que a gente começou em 2014 e que, no ano de 2017, conseguimos o primeiro recurso para que pudesse haver financiamento dessa proposta e que tornasse viável a continuidade dela e que a gente pudesse, a partir dela, desenvolver novos estudos. A partir daí, desse ano de 2014, já nos anos de 2019 e nos anos de 2021 e 2022, estamos implantando outros estudos como consequência desse primeiro. E foi muito importante o apoio financeiro que a FOPEMIG nos deu, nos permitindo que esse estudo, inicialmente sem financiamento e que depois financiado pela FOPEMIG, fosse viável e fosse finalizado. Aqui a gente tem a ilustração do experimento, né, sendo implantado. Vocês podem observar aqui que o experimento foi implantado em um bananal já em declínio de produção. O mais interessante é que esse modelo proposto, ele vem com o intuito de tornar viável aquelas áreas de banana aqui da região que são bem comuns, né, já em declínio, que tem problemas sanitários, que já não são tão produtivos, em uma área de cacau a pleno sol e rentável. Então a gente implantou aí os 8 genótipos, né, e trabalhamos com duas condições de irrigação que a gente chama de faixa seca e faixa molhada do Bananal. E avaliamos todo esse processo durante vários anos, o que nos permitiu, com os resultados parciais, porque aqui nesse vídeo não vai ser possível mostrar todos os resultados, né? Nos permitiu, com os resultados parciais, que esses genótipos pudessem ser recomendados para a região com
uma tranquilidade grande para que o produtor tivesse sucesso nas áreas. Aqui já é uma área já um pouco mais velha, né? É a mesma área experimental, as plaquinhas identificando os genótipos, né? Sobre o bananal, dá para ver até que o bananal deu uma recuperada, né? Aqui, 1 ano e 9 meses após o plantio, e com a ilustração aí da Aparecida, que foi a primeira estudante de doutorado que conduziu essa área, e que teve, sua tese de doutorado defendida já há alguns anos. Aqui, essa área após a eliminação da sombra da bananeira, né? Aí já a pleno sol, essa área com 2 anos e 3 meses de idade, né? A área com 2 anos e 6 meses também, continuando a pleno sol, obviamente, que a partir desse momento a área vai começar, continuar a pleno sol, não é isso? A área com 3 anos e 3 meses de idade, 4 anos e 4 meses de idade, 4 anos e 6 meses de idade, né? Os genótipos aí, 6 anos e 6 meses de idade no momento pós-poda. Dá para a gente ver, então, que pelo visual das plantas, né, que foi observado, que a lavoura cresceu normalmente, produziu bastante, né, e que é viável. Esses dados que a gente mostra nesse gráfico, né, ele mostra a produção em quilos de amêndoa seca por hectare, né, estimado, dos 8 genótipos estudados, tá? Considerando a primeira e a segunda safra apenas nesse ponto, tá certo? Um fato importante e que prejudicou um pouco nossos estudos é que durante os anos de 2020 e 2021, nós enfrentamos a pandemia do coronavírus. E aí isso dificultou um pouco a condução dos trabalhos durante esses anos. Mas mesmo assim, a gente continuou coletando dados, coletando informações, para que a gente conseguisse obter, a partir desse projeto, a maior quantidade de informação possível, eh, para transferir posteriormente essa informação para os produtores. O que é interessante dessa informação, desse gráfico, é que tirando o clone Ipiranga e o clone PS319 inicialmente, todos os genótipos estudados atingiram valores médios de produção acima das médias da Bahia e do Pará, que são estados de referência de produção, né? Mas no segundo ano, destaca-se, né, que, com exceção do Ipiranga, aí, que produziu um pouco menos, né, todos os genótipos estudados atingiram valores de produtividade bem satisfatórios para a cultura, né? Em apenas 4 anos de idade. Nas avaliações posteriores, a gente pôde destacar dois genótipos muito produtivos que continuaram a produzir bem, atingindo valores bem interessantes, que são os genótipos PS1319, os genótipos CCN51 e os genótipos SJ02, que podem ser recomendados, especialmente os dois primeiros, para os cultivos irrigados na região norte do estado de Minas Gerais, para a região do semiárido mineiro. Observando que esse cultivo pode ser a pleno sol ou com uma pequena sombra, um sombreamento parcial, caso seja desejo do produtor. Outro resultado bem interessante é que a gente tem trabalhado no sentido de concentrar safras eh, de cacau para otimizar a mão de obra e a logística operacional da lavoura. Nesse ensaio, a gente aplicou em campo o etileno, né, na forma de etrel, para induzir a maturação dos frutos de forma uniforme na planta, o que normalmente não ocorre, e colher esses frutos para que a gente pudesse acompanhar a qualidade e o amadurecimento dos mesmos. Também fizemos uma avaliação, colhendo frutos em vários estádios de maturação, que a gente chama de verdoengos, que é o estágio aí observado no primeiro dia de avaliação, e fizemos a aplicação de etrel para observar esse amadurecimento. E observamos que 10 dias após a avaliação, todos os frutos desse genótipo, do CCN51, eles se apresentavam maduros e aptos ao processo de quebra, que a gente chama de quebra, e posterior fermentação e secagem das amêndoas. Outro dado muito interessante, retirado dessa área experimental, é resultado de uma dissertação de mestrado e que já foi publicado na forma de artigo. Esse dado ele mostra um fato bem interessante do ponto de vista da sustentabilidade da lavoura de cacau, que a gente pode chamar de floresta de cacau, né? Nesse dado ele comparou a decomposição da liteira de cacau, a liberação de nutrientes, né? De uma lavoura de milho, comparado a uma lavoura de milho,
e a floresta nativa aqui da região. E os resultados são bem animadores, porque eles mostram que a produção de liteira, né, de resíduo orgânico de cacau, ele chega em muitas vezes ser superior à produção de resíduo orgânico da mata nativa aqui da região. E indicando que o cacau ou as florestas de cacau cultivadas aqui no semiárido podem ajudar bastante, tanto na produção de resíduo orgânico quanto no acúmulo de carbono, na mitigação dos gases de efeito estufa. Então, é um indicativo, né? Esses dados, né? Esses resultados e outros que estão disponíveis neste e em outros trabalhos indicam que um cultivo de cacau absorve uma quantidade bem interessante de carbono da atmosfera e ajuda a mitigar os efeitos dos gases de efeito estufa, né? E nas mudanças climáticas. Aqui são as amêndoas sendo secas, né? Pós-fermentação. E a ideia que a gente tem é que posterior, em breve, né, posterior a essa secagem, que a gente comece a fazer aqui na Universidade Estadual de Montes Claros, o chocolate da região, para avaliar tanto a qualidade, já começamos a avaliar a qualidade das amêndoas, mas também para avaliar a qualidade do chocolate aqui da região. Essa é a nossa ideia, né? Produzir um chocolate que a gente chama de norte-negro, né? Um chocolate aqui específico do norte de Minas Gerais, e quem sabe um dia fazer a indicação geográfica do cacau e do chocolate aqui no norte do estado. Aqui é um preparo de um chocolate, né? Um chocolate que a gente chama de bean to bar, né? Que é da amêndoa à barra. E se for do próprio produtor, é do tree to bar, que é da árvore à barra. É um chocolate aí 50% cacau, tá? E que é possível, nós estamos organizando a Universidade Estadual de Montes Claros para que isso seja possível e viável de ser feito aqui na universidade. Como principais impactos desse projeto, né, a gente tem a formação de recursos humanos qualificados e capacitados, tanto em nível de graduação quanto em nível de pós, já que estudantes de graduação de iniciação científica e estudantes de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado trabalharam e vêm trabalhando nas áreas experimentais de cacau, né? A transferência de tecnologia, né, para a produção de cacau para inovação em região não tradicional, tanto no cerrado e no semiárido, que tem sido feita com frequência seja através de eventos como o Plante Cacau, que já foram realizados dois nos últimos 4 anos, né? E quanto à realização de dias de campo, de visitas na área experimental, né? Também a gente começou a ter e desenvolver parcerias com o setor privado para desenvolvimento de pesquisa específica para essa condição. E hoje, o norte de Minas Gerais, que não tinha nenhuma área de cacau, tem uma área implantada atual superior a 400 hectares, uma área prevista para os próximos meses de 1.000 hectares de cacau e um potencial para os próximos 10 anos de 10 mil hectares, 10 mil hectares de cacau, com produtividade potencial acima de 200 arrobas por hectare. Então, a tendência é que a região norte do estado e parte do Cerrado de Minas Gerais se torne um polo de produção de cacau no Brasil. Como consequência também, a gente passou a desenvolver novas pesquisas que estão sendo implantadas ou já estão em andamento, né? Que é consequência ou continuidade desse projeto. Portanto, se não houvesse esse projeto, não haveria pesquisa como consequência, né? Então, é um projeto que mostra que ele vai dar continuidade e que ele vai trazer outros efeitos muito importantes para a cacauicultura em regiões não tradicionais. A gente tem aqui exemplos de 8 linhas, né, 8 projetos de pesquisa, manejo de florada, comportamento de clones oriundos de estacas ortotrópicas, a resposta fisiológica dos clones a estresse hídrico e térmico, o uso da visão computacional, a interação enxerto-porta-enxerto de cacau cultivado e consorciado com noz macadâmia e abacaxi, a seleção de genótipos, né, do cacaueiro adaptado a essa região, a determinação do KC, né, do coeficiente de cultura, e a extração de nutrientes, taxa de mineralização de folhas e resíduos vegetais do cacau. No ano de 2023, também como consequência e continuidade dessa pesquisa, nossa equipe conseguiu aprovar também junto à FAPEMIG um valor considerável para a criação do Centro Tecnológico para Cacau e Cultura em regiões não tradicionais. E esse centro, ele envolve um grupo de laboratórios aqui da Universidade Estadual de Montes Claros, com outros parceiros, que são universidades e institutos de pesquisa, tanto do estado de Minas Gerais quanto do Brasil. Como agradecimentos, né, a gente tem que agradecer
A Unimontes, que cedeu a área, que deu todo o apoio inicial e continua dando apoio para a realização dessa proposta, e o fundamental financiamento da FAPEMIG a essa proposta, por ter acreditado, e os resultados, tanto da formação de pessoal quanto da criação de um novo polo de produção de cacau, já podem ser observados. Muito obrigado e até o próximo vídeo.